Ontem foi realizada a primeira audiência de instrução do caso Lael. O advogado que foi assassinado a tiros em outubro do ano passado, você lembra desse caso? E a audiência aconteceu no Fórum Gomercindo Bessa e foram ouvidas duas testemunhas. A viúva e mais 6 pessoas acusadas de envolvimento no crime, as pessoas envolvidas, de acordo com a polícia, acompanharam todos os depoimentos e o que aconteceu também na audiência. Daniele Barreto, acusada de ser mandante do assassinato do advogado José Lael de Souza, de 42 anos, foi uma das primeiras a chegar ao Fórum Gomercindo Bessa nesta sexta-feira. A réia estava acompanhada de familiares. A cirurgiã plástica entrou na audiência pela porta principal. De cabeça erguida, Daniele cumpre prisão domiciliar. Bem diferente dos outros 6 réus, 2 mulheres e 4 homens, que entraram pelas laterais e algemados. Eles são acusados de participação no crime. Entre eles, o suposto executor, Wanderson Panda. A defesa do réu diz que Panda é inocente e que foi torturado pela polícia para confessar o crime. Quando nós tivemos o primeiro contato com ele, ainda no COP, nós percebemos algumas marcas de lesões na sua face. E nós verificamos que ele falou para a gente que tinha relatado algumas situações mediante, entendeu? Algumas agressões que foi levado, inclusive, para um canavial, e assim ele alegou. Então nós, inclusive, estamos buscando que seja desentranhado os autos para justamente aquilo que foi relatado não venha contaminar a boa instrução e na busca da verdade real. Ele conhece os outros réus? Não, aí eu vou limitar agora porque é questão de mérito, entendeu? Então não digo nem que sim, nem que não. As defesas de outros réus preferiram não se aprofundar no caso, mas defenderam a inocência daqueles que teriam feito a ponte entre Daniele e o executor. Ele está sendo acusado da denúncia de ter apresentado os supostos executores às acusadas. Ele fez essa apresentação? Segundo ele, no depoimento, fez. O seu cliente, ele é apontado como alguém que teria indicado quem poderia ser o executor desse crime? É uma indicação, mas que não foi comprovada. Não ficou clara nos autos, não tem conversa, não tem ligação, não tem de fato uma prova robusta que demonstre isso. O fato é que ele conhecia algum dos réus, porque eles moram todos na mesma região. E eles se conheciam de fato de ver. Esta é a primeira audiência de instrução do processo e nesta etapa as testemunhas e a vítima sobrevivente são ouvidas. As informações que devem ser ditas aqui podem contribuir para dar mais robustez às provas apresentadas pela acusação. A acusação diz que Daniele Barreto arquitetou o assassinato com a ajuda de uma secretária, Adriágena de Souza Cavalcante, e de uma amiga, Alvaci Feitosa Santos. Adriágena teria sido responsável por contratar os executores. O caso está sob sigilo. Por isso, a audiência não pôde ser acompanhada por todo mundo. O processo corre em segredo de justiça por uma decisão da magistrada. Tanto o Ministério Público quanto a assistência à acusação postularam juízo ao levantamento do sigilo, que o processo torna-se público. Houve uma decisão inicialmente no sentido de manter o sigilo. O Ministério Público vai insistir no levantamento do sigilo e essa decisão cabe à magistrada, que deverá decidir num sentido ou no outro. Daniele Barreto foi presa em novembro. Desde maio, aguarda o julgamento em prisão domiciliar sob monitoramento de uma tornozeleira eletrônica, após benefício concedido pelo STF. Uma das alegações da defesa era de que a ré precisava cuidar do filho de 10 anos. Precisamos de novos argumentos para se postular por uma prisão preventiva, mas nós entendemos que deveria ter sido mantida a prisão preventiva da acusada, da mesma forma que todos os acusados encontram-se custodiados preventivamente. Há informação de que indica que o filho está sob a guarda de terceira pessoa, da avó. A defesa de Daniele foi enfática quanto à prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal garantiu o direito dela permanecer custodiada em casa, domiciliarmente. Mas ela tem a guarda dos filhos? Ela está buscando a guarda do filho, é justamente esse o motivo que a faz ficar custodiada domiciliarmente. Esse é um dos panos de fundo que vão explicar efetivamente as causas e as concausas que fizeram que essa tragédia acontecesse. A defesa disse ainda que Daniele não teve participação na morte do marido. Afirmou que a médica
era vítima de abusos e violência doméstica. Ela foi estuprada, ela foi violentada financeiramente, ela foi violentada fisicamente, ela foi agredida patrimonialmente. Esses indícios pueris mostram que ela não aderiu a esse concerto criminoso. Não há nenhuma dúvida que alguém mandou matar. Quem é que mandou matar? Quem é que tinha motivo? Quem é que aderiu a esse concerto criminoso? Uma coisa é acusar, a outra é maldizer. Lael e o filho, um jovem de 20 anos, saíram na noite do dia 18 de outubro de 2024 para comprar açaí, para supostamente atender o pedido da médica. Segundo a polícia, o pedido foi uma desculpa para que Daniele acionasse os executores do crime. 2 homens numa moto atiraram contra o advogado e o filho. O jovem sobreviveu. Olha, e só para fechar as informações, até para explicar a você que está nos acompanhando agora em casa, nós tivemos a realização desse primeiro dia de audiência de instrução. A audiência de instrução realizada, ela não resolve toda a instrução processual, e a instrução processual, a audiência, ela será retomada em setembro, dias 17, 18 e 19. Pelo menos essa é a previsão para a retomada da instrução processual. Em outras palavras, as testemunhas continuarão sendo ouvidas. Ontem foram ouvidas o Guilherme, que é o filho do Lael, estava no carro. Guilherme é vítima viva nesse processo. Lael é vítima falecida, infelizmente. O Guilherme é vítima viva. Ele foi ouvido primeiro, porque no processo criminal é assim. Primeiro se ouve a vítima, caso, obviamente, ela tenha vida. É o caso do Guilherme, graças a Deus, foi ouvido primeiro. Depois, as testemunhas começaram a ser ouvidas. No entanto, falo as testemunhas, porque, lógico, são muitas, mas ontem foi ouvida apenas uma testemunha, que trata-se do sócio de Lael, uma pessoa com quem ele se relacionava de forma profissional, né, tinha uma relação profissional, e uma pessoa que trouxe declarações extremamente fortes. Essas 2 pessoas foram ouvidas ontem e a audiência será retomada, a instrução será retomada em setembro, meados de setembro, nas datas que eu já falei. E um detalhe, havia uma expectativa também de que a delegada envolvida no caso fosse ouvida. Por que a delegada não foi ouvida? Os advogados da Daniele Barreto afirmam que não tiveram acesso à totalidade das informações obtidas com a quebra do sigilo das comunicações via telefone, as comunicações dos envolvidos no processo. Como os advogados disseram que não tiveram acesso à totalidade das informações, a oitiva da delegada, o depoimento da delegada, ficou para esse segundo momento. Ou seja, esse caso ainda vai render muito pano para manga. Agora, olha, sobre as declarações do advogado de defesa de Wanderson, a Polícia Civil informou que as alegações de tortura apresentadas pela defesa não encontram respaldo na apuração realizada. Afirmou que trata-se de uma tentativa fragilizada de descredibilizar as provas já consolidadas no inquérito. Só para você se situar, trata-se justamente das declarações que foram dadas de que o Wanderson teria sido torturado, teria sido torturado, teria sofrido atos de violência no ato da sua prisão ou logo depois. É o que afirma a defesa dele. Para quem não sabe quem é o Wanderson, não está se situando com esse nome, é o Panda, que de acordo com a polícia é o responsável pela execução, é o homem que segura a arma e atira no momento em que o crime acontece. A gente segue acompanhando toda essa história aqui na TV Atalaia, dando ampla cobertura ao caso, reforçando o nosso compromisso com a informação. Só para deixar claro, ontem nós estivemos no Fórum Gumercindo Bessa até o final da audiência. Tivemos a oportunidade, eu inclusive estava lá ao vivo, de trazermos as imagens com exclusividade ao vivo do momento em que saíam todos os réus do fórum, os 6 presos, retornando às suas celas. E a Daniele Barreto, mais uma vez, caminhando pelo Fórum Gumercindo Bessa, pelos corredores, de forma muito elegante, acompanhada de seus competentes advogados.